Você consegue fazer uma interpretação ledger apenas olhando para uma imagem do programa sem utilizar ele online? Bom, é isso que a gente vai fazer hoje. Um amigo meu do trabalho foi fazer um atendimento e chegou lá, a máquina não ligava de jeito nenhum. E ele só tinha algumas folhas que continham a imagem do programa e ele não tinha acesso à conexão para literalmente colocar esse programa online e fazer a verificação ali ponto a ponto da máquina. Então, foi passado para a gente vai fazer essa análise aqui para entender o funcionamento e citar alguns pontos, né, para a gente conseguir analisar e saber o que está acontecendo com essa máquina. Vamos dar uma olhadinha aqui. Logo de cara, eu tenho essa linha de condição aqui, tá? Onde eu tenho x1, x14, x15, m31, x0 para conseguir aqui ligar a minha memória 1, que é a minha memória liga, tá? Então, para isso, eu necessito que toda essa linha de condição aqui esteja me dando, obviamente, uma condição de trabalho. Então, o que eu tenho de desligamento? O que eu entendo de desligamento? É somente aqui M31 e X0, que é a minha emergência. Diego, mas por que só esses dois? Porque é o seguinte, olha aqui um detalhe aqui em paralelo, né, fazendo o selo de M1. Então, mesmo se esses caras aqui, tanto X1, X14 e X15 aqui, somente saírem, né, por algum momento, eles não se manterem ligados, não tem necessidade. Eu só preciso que nesse momento, para ligar, eles estejam me dando condição. Aí eu ligo e mantenho ligado, né, por conta desse selo aqui. Então, M31 aqui desliga e, obviamente, a botoeira de emergência. Então, aqui eu tenho, primeiro aqui, esses dois pontos. M31, então tem que saber quem aciona M31 e, obviamente, né, olhar o contato físico da minha botoeira de emergência para saber se não está com mau contato. Beleza? Então, vamos ali rolar aqui um pouquinho para baixo e fazer a verificação. Aí eu tenho aqui M31. M31 é acionado por M30 e o contato fechado, um bit fechado de X11, ou seja, X11 tem que estar fora para ele me dar essa condição aqui, para quando M30 entrar, acionar M31. Acionando M31, como é um bit fechado, ele abre lá em cima, desliga minha máquina. Então voltamos aqui agora, temos que pesquisar M30. Se a gente subir um pouquinho, a gente encontra M30. M30 é acionado por X2, a botoeira desliga. Em série aqui eu tenho M1 e M1, que é a memória liga, tá? Então ele me dá a condição para o desligamento, né? E aqui em paralelo eu tenho T3, tá? T3 ao acionar também me dá essa condição de desligamento, tá? Aí ele mantém um selo aqui, beleza? E eu tenho o seguinte, a partir do momento que eu aciono tanto o desliga aqui quanto o T3, ele vai fechar um selo no circuito dependendo apenas da saída de X11 para fazer o desligamento. Então, o que eu tenho que me atentar aqui? Primeiro, lá em cima, botoeira de emergência, beleza? Botoeira de emergência, será que não está com contato aberto, dando falha? Outra, X14, X15, está me dando condição? Agora, a gente tem que verificar o que também? Quem aciona T3, beleza? Se a gente enrolar o programa, né, lá para baixo, olha só, estou na página 1. Aí eu tenho aqui, ó, X14, aí em série eu tenho X0, que é minha botoeira de emergência, ele aciona T2, beleza. Olha só, aqui entre X14 e X0 eu tenho aqui, ó, um ligamento aqui, uma interseção que vai ligar com uma outra, né, uma outra condição de trabalho, né, um outro bit. Eu estou na página 1, aí eu venho aqui para a página 2 e dou uma olhada que esse cara nada mais é que o X15, tá? Então X14 e X15 estão lá em cima com o bit aberto, aqui embaixo está com o bit fechado. E ele alimenta quem? T3. Ou seja, lá em cima, deixa eu voltar aqui para a página 1, lá em cima eu dependo dele, né, me dando condição, ou seja, me dando sinal. Se por acaso sair qualquer um dos dois, tá, vai acionar T3, tá? T3 faz o quê? Ele aciona M30. M30 acionado depende de quem? A saída de X11. Então eu tenho que mapear X11, né, obviamente. Tenho que mapear X14, X15, X0 e, obviamente, nesse é o mais que óbvio, né, o liga, porque se eu não tiver contato ali para ligar, mandar um sinal para o meu CLP, nada mais funciona. Então, esses pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Para mapear. E o sexto, né? Isso aí
a gente tem que sempre estar atento a isso, é a botoeira desliga. Por mais que seja um bit aberto, né? Ou seja, eu sei que lá no meu contato físico também é um contato aberto, ele só manda o sinal para acionar aqui, eu tenho que verificar esse contato, tá? Porque pode ser que ele esteja emperrado. Então, se acontece, eu ligo, ele automaticamente me dá um bit de desliga, tá? E esse cara aqui tá fora, vai desligar, entendeu? Então, assim, tem que estar atento a todas as condições de trabalho. Pô, Diego, você conseguiu mapear tudo isso ou apenas olhando para a imagem? Sim. Agora a gente vai bater isso, né? Confrontar com o nosso simulador para a gente entender todo o funcionamento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu estou com o meu simulador aberto para a gente verificar todo o funcionamento. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas ainda se confundem a parte de associação entre um bit fechado e um bit aberto. Ah, como é que funciona? Como é que eu sei que lá é um contato aberto, aqui é um contato fechado? Como é que funciona? Bom, a resposta é bem simples. Toda vez que eu tenho um bit aberto no meu sistema, tá? Significa que quando houver um sinal externo, esse bit fecha, né? O inverso é igual, ou seja, se eu tenho um bit fechado no meu sistema, toda vez que eu recebo o sinal, esse bit abre. Então eu tenho que entender o funcionamento de cada uma. Vamos lá, vamos dar um play aqui. X0, não é botoeira de emergência? Como é que funciona a botoeira de emergência? Eu não tenho que estar dentro aqui, mandando um? Como é que funciona a botoeira em si no físico? É um contato fechado, né? Para ela me dar a condição. Quando eu bato a botoeira de emergência, ela abre o contato. Se ela abre o contato aqui, né? Fica em zero, vai ficar aberto. Então X0 ele está acionado, ele tem um contato fechado lá trabalhando. Show? Beleza. X15 e X14 são sinais de sensores, tá? Para ela me dar a condição aqui, eu tenho que estar mandando um para o sistema. Vem aqui, eu fechar X14, X15 me dando condição. Nesse momento, só falta X1 me dar um pulso. Se eu clicar aqui, ó, X1, ele vai me dar um pulso, M1 entra, ou seja, minha máquina está ligada. Aqui, ó, X11, como eu disse, ele está com um bit fechado, tá? Nesse momento, se caso eu acione M30, ele vai fazer o desligamento, tá? Ó, vou clicar aqui em X2, ele me deu o desligamento. Agora, se eu mando o sinal desse sensor aqui de X11, mando para cá, tem algum cara aqui chegando, ou seja, eu mandei 24 volts, um sinal aqui que seja para o meu CLP, indicando que tem um bit aqui, certo? Entrou um sinal, esse contato fechado aqui ele vai abrir. Então, quando eu ligar, se eu apertar o X2, ele não vai conseguir desligar minha máquina. Olha, não consigo. Ele já selou. O que que o sistema entende? Toda vez que eu apertar para desligar, ela vai manter a memória de M30 ligada. Ela não quer saber. Ela mantém e fica, olha, tem que fazer o desligamento. Esse cara aqui saindo, ou seja, esse sensor sai, automaticamente desliga a máquina. Então, esses pontos que eu tenho que mapear, né, obviamente externo, para poder fazer a verificação porque essa máquina não está ligando, certo? Então, eu já sei o que eu necessito para ligar a máquina, as condições que eu preciso ter para ligar essa máquina. Diego, minhas condições estão todas perfeitas, sinais tudo direitinho chegando, a máquina não liga. Aí você tem que fazer a verificação no seu hardware, na sua CPU. Porque pode acontecer de uma entrada do CLP estar queimada. Aí o software em si, né, o programa não vai fazer essa leitura, né? E não, obviamente não vai seguir com o processo. A entrada queimada, ela vai ficar ali parada para o sistema não estar recebendo sinal nenhum, correto? Então, a gente tem que fazer todo o mapeamento primeiro. Então, mesmo offline, você olhando o programa, é possível sim você ter uma base desse entendimento. Para isso, você precisa entender como cada sensor funciona, como cada bit vai funcionar internamente. Então, eu tenho que fazer todo esse mapeamento. Então, sabendo igual aqui, como X14 e X15, eles trabalham aqui em paralelo. Tanto um quanto o outro saindo, deixa eu tirar aqui, ó, ele vai acionar aqui o temporizador. T2, ele faz um outro sistema dentro do programa, mas quem desliga é T3, 10 segundos. Qualquer um deles, se eu entrar novamente, beleza, já zerei. Agora, se eu deixar, ele vai contar os 10 segundos e vai manter que T3 ligado. E conforme funciona X2, passou de 10 segundos, ele vai fechar aqui, se a minha máquina tivesse ligada, e já ia dar um set aqui, ó, e fechar M30. Esse cara aqui saindo também derruba. Então, eu entendo esse funcionamento apenas olhando
para o projeto, tá? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima.